redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado pelo YouTube. Que Deus abençoe, queridos, graça e paz. Mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, são 7h08. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus. Deus a qual nós servimos e nos alegramos em poder dizer: louvado seja o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas é a esse Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que nós vamos orar nesse momento. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por acordarmos com vida em mais um dia. E obrigado, ó Deus, por este ar que nós respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloque em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. E que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de contenda, espírito de ódio, de mágoa, de rancor, espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos direcionando e nos alicerçando. Deus, obrigado, Pai. Nós oramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. E nesta manhã eu quero falar com vocês sobre o que Jesus falou ali no capítulo 6 de Mateus, do versículo 16 ao 24, que foi a instrução de Jesus sobre o jejum e o tesouro no céu. Mas o texto que eu quero iniciar falando é Mateus 6, 18, que diz assim: para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tá bom? Então, quando nós lemos o texto de Mateus 6, versículo 16 ao 24, Jesus, no Sermão do Monte ali na montanha, ele continua a ensinar sobre a vida cristã autêntica, não de aparência, né? Mas a vida cristã autêntica, abordando o jejum e a importância de armazenar tesouro no céu em vez de armazenar tesouro na terra. Ele começa com uma advertência contra o jejum hipócrita, destacando que a motivação deve ser agradar a Deus e não impressionar outros. E em seguida, Jesus ensina sobre o tesouro no céu, enfatizando que onde colocamos nosso coração determina nossas prioridades e lealdades. É o nosso coração que define. E tem outro texto que diz assim: onde está o teu tesouro, ali está onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O jejum é uma disciplina espiritual poderosa quando praticada com sinceridade e humildade. Então Jesus nos lembra que o Pai Celestial recompensa o jejum feito com o coração certo. Além disso, ele adverte sobre a impossibilidade de servir a Deus e as riquezas terrenas ao mesmo tempo. Os interesses do céu não são os mesmos e não devem ser os mesmos dos interesses terrenos. Então esse texto, Mateus 6, 16 a 24, nos chama a uma reflexão profunda sobre nossas motivações espirituais e prioridades. Jesus nos desafia a buscar primeiro o reino de Deus e armazenar tesouro no céu, onde a verdadeira segurança e alegria são encontradas. Mas lembre-se, os interesses do céu não são os mesmos interesses terrenos, ok? Então, baseado nessa introdução,
Eu já quero mandar um abraço para o Vando, que nessa manhã já está nos acompanhando. Deus abençoe, querido, abençoe Ezi, sua esposa, seus filhos. Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui nessa manhã é o contexto e a importância do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. A disciplina do jejum explora a prática espiritual de como buscar a Deus. Ponto. Né? Então a disciplina do jejum explora a prática espiritual de como buscar a Deus. Mateus 6,16 é a referência. Ele diz assim: quando jejuar. Jesus já fala que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E ali nesse texto, Mateus 6, 16 e 18, também fala sobre a demonstração de hipocrisia. Ali ele considera e ele traz a advertência de Jesus contra o jejum hipócrita. Tá? Então é interessante demais e às vezes é até um puxão de orelha, né? Então, Mateus 6,16 diz assim: não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. E não é assim, tá bom? Então, o jejum sincero e a recompensa de Deus destaca a importância das motivações corretas do jejum. Qual é a motivação? Qual é a motivação que eu tenho quando eu estou jejuando? Porque é uma condição entre eu e Deus. Ponto. Né? Então Mateus 6,18 diz que é a referência, ele diz: para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Simples assim. Né? Então, o jejum é aquela ferramenta direcionada a Deus em secreto. Segundo ponto, armazenamento de tesouro no céu. Mateus 6, do versículo 19 até o 21. Ali. Então, fala-se busca pelos tesouros. Essa busca pelo tesouro aqui mostra o reconhecimento e reconhece a tendência de buscar segurança e prazer nas coisas terrenas. Os tesouros do céu não são os mesmos tesouros da terra. Os interesses do céu não são os mesmos interesses da terra. São diferentes. Então Mateus 6,19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ontem eu estava falando no momento aqui da ministração aqui pela manhã do estudo na igreja. E eu citei o exemplo de um homem, não vou citar nomes, né? Milionário, dono de empresas, e foi acometido de uma doença terrível. Foi aos melhores hospitais no Brasil, no mundo, gastou fortuna, mas não foi curado, né? Por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus, não está nas mãos dos homens. A nossa vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Não é que nós não devemos procurar o médico, devemos sim, porque a ciência foi dada por Deus aos homens. Mas tem determinado momento na nossa vida que Deus parou o nosso ciclo de vida aqui para começar um lá no céu, em outro lugar, né? Então, quando chega a nossa hora e Deus vem recolher eu e você, por mais que você tente prolongar, Deus está no controle, porque ninguém vive eternamente, ok? Então, por mais que nós tenhamos interesses aqui na terra, que é bom ter, lógico, né? Mas não são os mesmos do céu. Mateus 6,20 diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu.
Eu vou falar qualquer dia aqui sobre os tesouros do céu. E o coração e os tesouros. Onde colocamos nosso coração determina nossas prioridades. Onde colocamos o nosso coração, ali está as nossas prioridades, ali está o nosso tesouro. Em que você tem ocupado o teu coração? Temos que ter esse discernimento. E Mateus 6,21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não é? Então, os interesses do céu não são os mesmos interesses terrenos. Os tesouros do céu não são os mesmos tesouros terrenos. Então, onde está o nosso coração? No céu ou na terra? Terceiro ponto. Servir a Deus e as riquezas. Ali, Mateus 6,24. Ali trata-se de escolha de lealdades. E destaca a impossibilidade de servir a Deus e as riquezas do mundo, da terra ao mesmo tempo. Você não consegue servir a dois senhores. As riquezas do céu não são as mesmas riquezas da terra. Os tesouros do céu não são os mesmos tesouros da terra. Os interesses do céu não são os mesmos interesses da terra. E Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. É incompatível com o caminhar do cristão. É como se ele estivesse tentando botar os pés em dois caminhos ao mesmo tempo. E um corpo dentro da física não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ok? Então, a importância de escolher Deus como nosso Senhor Supremo. Ou seja, vamos priorizar Deus em tudo, no nosso local de trabalho, nos estudos. Quando você estiver, faça como se estivesse fazendo para Deus. Simples assim. E mais uma vez, 6,24 agora na parte B. Ou odiarás a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou você está de um lado do muro ou do outro lado do muro. Entendeu? Da mesma fonte não sai água doce e água salgada. Então existem implicações na escolha. E considerar as implicações de nossa escolha entre Deus e as riquezas terrenas. O que é que implica? As coisas terrenas vão nos garantir uma vida eterna no céu? Vão nos garantir? Não. Então vamos priorizar Deus. Agora isso não quer dizer que eu não tenho que fazer uma faculdade, ter uma boa profissão, ter um bom emprego, ganhar um bom salário. Eu posso ter isso tudo e servindo a Deus. Simples assim. Até porque a Bíblia diz, Isaías 1,19, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Eu posso ter isso tudo servindo a Deus. Agora eu preciso ter cuidado, porque tem muitas riquezas que nos afastam de Deus. Eu conheço pessoas ricas, milionárias, que servem a Deus com prazer, entregam seu dízimo, ofertam, ajudam construções, ajudam orfanatos, hospitais, que é o que a Bíblia diz, ajudar o órfão e a viúva. Entendeu? Então, uma coisa não está desligada da outra. Não podemos fazer do dinheiro uma divindade. Não podemos deixar a riqueza nos dominar, mas nós, em nome de Jesus, dominamos a riqueza. Ok? E Mateus 6, versículo 20 e 21, fala sobre o valor eterno dos tesouros no céu. Então ali nós estamos falando de segurança duradoura. Então aqui explora a segurança e a durabilidade dos tesouros no céu. O tesouro no céu é uma segurança duradoura. Então Mateus 6,20 diz assim, ó, onde traça e ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, alegria e satisfação
como os tesouros no céu trazem alegria e satisfação genuína. Sabe? Imagina no céu. Eu imagino, mas não consigo mensurar. O Senhor vai dizer assim: vinde vós que sois bendito do meu Pai, e possuís por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu Deus do céu. Todos nós ali entrando, sabe, no céu. É algo tremendo. No Salmo 16, versículo 11, diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há fartura e alegria. Na presença do Altíssimo existe fartura e alegria. E o quarto ponto é como aplicar os ensinamentos de Jesus. Mais uma vez, capítulo 6, versículo 19 a 24. Primeira coisa que precisamos fazer é avaliar nossas prioridades. Como podemos avaliar onde estão nossos tesouros e prioridades? Eu aqui, por exemplo, eu tenho a minha família, minha esposa e meus filhos. Manter eles diante de Deus. Todos os dias, os que estão longe, eu mando. Esse devocional que eu estou passando aqui, eu mando para o Rafael, eu mando para o Yuri, mando para o João Luiz, que estão longe. O Bruno está dentro de casa comigo, então ele me ouve. Mas os que estão longe, diariamente eu envio, por causa das minhas prioridades. Eu gosto do que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, que diz: examinai-vos vós mesmos se permanecei na fé. Examinai vós mesmos se permaneceis na fé. Como nós examinamos, nos autoexaminamos? Se nós continuamos orando, aliás, lendo a Bíblia, orando, sabe, buscando a Deus, em comunhão com os irmãos. Como é que nós estamos? Nosso devocional diário. Então Paulo é tremendo quando ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. 2 Coríntios 13, 5. E lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus. A importância de priorizar o reino de Deus na nossa vida. Então, isso fala muito de oração. Fala muito de oração. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu acabei o curso de cabo, eu comecei a estudar para a prova de sargento na época. Final dos anos 80 ali e tal. Comecei a estudar. E todos os dias, irmãos, por Deus, eu orava. De segunda a segunda. E colocava nas mãos de Deus a prova que eu ia fazer. E eu estudava eu comecei a estudar 2 anos antes. Todos os dias eu estudava para a prova de sargento, que era muito concorrido na época, imagina, né? Anos 80 para 90 ali. E eram poucas vagas na minha especialidade, pouquíssimas vagas, e era para todo o Brasil, não era local, era para todo o Brasil. Então, eu buscava Deus, primeiramente, e depois colocava minha prioridade terrena diante do Senhor. Eu fazia a minha parte, me esforçava, estudava, por quê? A minha intenção era que o Espírito Santo me lembrasse aquilo que eu estudei na hora da prova. O que eu não estudar, o Espírito Santo não vai lembrar. Deus é justo. E graças a Deus eu obtive êxito. Porque Deus, quando você coloca Deus no negócio, Deus fica no negócio ali contigo. Esse é o segredo. E Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que você pede, que você apresenta diante de Deus. Buscou a Deus seu reino e colocou diante dele suas prioridades terrenas. E a Bíblia diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Então, Colossenses 3,23 diz:
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Olha que interessante. Então, toda vez que eu pegava material para estudar na prova de sargento, na época, eu estudava como se estivesse estudando para Deus. E Deus me abençoou, eu fui aprovado no concurso. E hoje eu lembro, até hoje, as dificuldades de estudar naquela época. Não tinha internet, eram só livros, cadernos, né? A prova não era fácil. E estudei sozinho. Muitos faziam cursos preparatórios no Rio de Janeiro para a prova e eu estudei sozinho. A maioria fazia cursos preparatórios, principalmente a parte de língua portuguesa, redação. E eu estudei sozinho para a prova e tive êxito. Mas por quê? Deus estava em primeiro lugar. Amém? Então, queridos, nesse trecho que nós lemos, Mateus 6, versículo 16 a 24, Jesus nos chama a uma vida de autenticidade espiritual, onde nossas ações refletem uma busca sincera por Deus e uma escolha deliberada de armazenar tesouros no céu. Primeiro, Jesus nos ensina sobre a disciplina do jejum e destaca a importância de nossas motivações. O jejum feito com sinceridade e humildade é recompensado pelo Pai Celestial. E em seguida ele nos lembra a importância de onde colocamos nossos tesouros. Quais são nossas prioridades? Os tesouros do céu não são os mesmos tesouros terrenos. As prioridades celestiais não são as mesmas prioridades terrenas. Então que Deus te abençoe e te dê discernimento. Tem uma semana começando. Bênçãos da parte de Deus estão sendo direcionadas para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas cabe a nós estarmos preparados para recepcionarmos essas bênçãos que estão chegando. Amém? Deus te abençoe, querido. Graça e paz.